Bem, pessoal, a nossa aula de hoje será sobre desenvolvimento ágil de software. Basicamente, esses aqui vão ser os tópicos que a gente vai trabalhar, né? Métodos ágeis, desenvolvimento ágil dirigido a planos, Extreme Program e Scrum. Extreme Program e Scrum são os métodos ágeis mais utilizados, tá? Pelo mercado, pelas empresas, pelas fábricas de software. Bem, desenvolvimento rápido de software, também tem essa expressão, né? Desenvolvimento ágil de software, desenvolvimento rápido de software. Atualmente, a entrega e o desenvolvimento rápidos tem sido geralmente o requisito mais importante do sistema de software. Isso aí em qualquer projeto, né? No projeto de software não seria diferente. Você conseguir fazer uma entrega rápida é algo diferencial, é um diferencial de uma empresa, né? Basicamente, os negócios operam com requisitos que mudam rapidamente e é praticamente impossível produzir um conjunto estável de requisitos, né? Então, existe uma instabilidade nos requisitos de um software e existe a necessidade de adaptar a essa instabilidade. Esse é um dos motivos que teve essa criação dessa metodologia ágil, dos métodos ágeis para desenvolver software. Tá? O software precisa evoluir rapidamente para atender a constante mudança, né, no negócio da empresa. Então, dificilmente você vai ter um software com requisitos engessados, né? Existe uma tendência, o negócio da empresa muda, evolui, né, e o seu software tem que atender a essas mudanças, né, porque essa alteração de requisitos ela é inerente ao processo. Por quê? A empresa evolui, o mercado evolui e o software tem que acompanhar essa evolução. Beleza? Bem, desenvolvimento rápido. Qual que é a característica principal? A especificação de requisitos, o projeto e a implementação, eles são intercalados. Intercalados significa o seguinte: você tem especificação, você tem projeto, você tem implementação, depois você tem especificação de novo, projeto, implementação, especificação, projeto, implementação e assim sucessivamente. Um sistema desenvolvido com uma série de versões, com os stakeholders envolvidos na avaliação das versões. Vale a pena lembrar que stakeholders significa partes interessadas, né? Uma característica fundamental na metodologia ágil para ela dar certo é o envolvimento por completo dos stakeholders, dos clientes. Eles têm que estar envolvidos no processo. Se os clientes não estão envolvidos no processo, não vai dar certo você desenvolver o software utilizando a metodologia ágil. Não vai dar certo. O risco é muito grande nessa situação. Por quê? Porque você precisa do envolvimento do cliente. Os requisitos não estão estabelecidos. O que vai ser entregado numa determinada versão não está definido. Isso não está definido na especificação de requisitos, isso não está definido em lugar nenhum. Se o cliente não estiver envolvido, você precisa sempre do feedback do cliente. Você precisa sempre do feedback do cliente. Algumas empresas trazem o cliente para dentro da empresa, ou então desenvolvem o software diretamente do cliente. Existe até essa característica. Ou a empresa traz o cliente, o usuário lá para dentro da empresa, e ele participa do processo, né? Ele tem as coisas dele para fazer, mas ele pode vir à empresa regularmente, ou então, às vezes a empresa monta uma equipe para desenvolver diretamente com o cliente, para existir essa interação com o cliente. Geralmente as interfaces de usuário são desenvolvidas usando uma IDE e um conjunto de ferramentas gráficas. Isso aí é utilizado tanto na metodologia ágil quanto na metodologia padrão, que é aquele modelo de cascata. Utilização de ferramentas para poder agilizar o processo, isso é bastante comum em qualquer metodologia, não só na metodologia ágil. Tá? Métodos ágeis.
Da onde saiu isso? Né? Da onde que surgiu isso? Por que da metodologia ágil, né, para desenvolver software? Uma insatisfação com o overhead, né, com o tempo, que envolve os métodos de projeto de software dos anos de 80 e 90, levou à criação dos métodos ágeis. Esses métodos, eles têm um foco no código ao invés no projeto. Pessoal, o código é o ouro do desenvolvimento. Empresas que desenvolvem utilizando a metodologia ágil, elas cuidam do código, elas cuidam do kernel, do coração do sistema, ela dá prioridade para o código em relação a outras áreas, né, do processo de desenvolvimento de software. O código é primordial. Tanto é que é uma característica fundamental, se uma empresa quer implementar a metodologia ágil, ela tem que ter um grupo de desenvolvedores experientes. Porque se ela não tiver um grupo de desenvolvedores experientes que vão produzir um software de qualidade, imagine como é que eu vou implementar novas versões, porque é assim, eu especifico o projeto e implemento. Como é que eu vou, depois que eu especificar, projetar e implementar, como é que eu vou especificar, projetar e implementar de novo se o meu código não está bom? Se o meu código não consegue absorver mudança? Se o meu projeto eu não consigo modificá-lo? Então é inviável. Então, normalmente, a metodologia ágil não é para amadores. Amadores ou iniciantes, né, pessoas com pouca experiência, devem utilizar a metodologia padrão, que é a metodologia, esse autor chama essa metodologia de dirigida a planos, né, que é o modelo em cascata. Metodologia ágil já são para empresas mais maduras, que têm uma equipe de desenvolvimento, que tem experiência. Beleza? Isso é um fator primordial para o sucesso de projetos que utilizam essa metodologia ágil. São baseados em uma abordagem iterativa de desenvolvimento de software, eu já falei sobre isso, né? Você tem especificação, projeto e implementação, depois você tem especificação, projeto e implementação. São planejados para entregar rapidamente o software em funcionamento. Isso eu falei com vocês. É eleito um determinado grupo de requisitos que é fundamental que eles sejam implementados num primeiro momento. Esses requisitos são prioritários, nas primeiras versões esses requisitos são implementados e o sistema já entra em funcionamento o mais rápido possível. Essa é uma característica da metodologia ágil. Colocar para o usuário, colocar para o cliente algo em funcionamento num breve espaço de tempo. Essa é a ideia. O que significa esse espaço de tempo? Vai depender do software, mas mais ou menos dá para a gente estimar. Para colocar um software em funcionamento, você começou, você já tem mais ou menos o que vai ser feito, e você estabelecer aí, você tem alguns requisitos que você já vai conseguir implementar desde o início. Eu chutaria aí 2 a 4 meses. Você consegue implantar alguma coisa no cliente. Uma equipe. 2 a 4 meses você consegue. Você já vai estar mais ou menos com os requisitos definidos. Você sabe que o usuário quer. Então você vai começar a desenvolver. Daí a 2 a 4 meses já tem alguma coisa rodando no cliente. Isso aí é possível. Principalmente se o software que você está desenvolvendo é um sistema de informação. Sistema de informação, volto a falar. Sistema de informação tem muito CRUD. CRUD é aquele cadastro, por exemplo, cadastro cliente, você insere o cliente, edita o cliente, remove o cliente, lista o cliente. O sistema de informação tem muito CRUD. Né? Pelo menos o CRUD e alguma lógica de negócio um pouco mais elaborada, você consegue entregar de 2 a 4 meses. Se você tiver uma equipe de desenvolvedores, vou chutar aqui um número, mas aí uma equipe de 7 pessoas. Por exemplo, um tester, um gerente de projeto, que é o cara que vai cuidar do negócio, Você tem um developer leader, que é um desenvolvedor sênior, você tem aí 2 desenvolvedores plenos, então já deu 5 e 2 estagiários.
Uma equipe dessa aí você consegue entregar algo executável para o cliente de 2 a 4 meses, certamente. Independente do tamanho do software. O software pode gastar 2, 3 anos para ser implementado totalmente, mas você já consegue entregar algo para o cliente dele. Alguma coisa vai estar pronta. Essa é uma das características da metodologia ágil. O objetivo dos métodos ágeis é reduzir o overhead nos processos de software. Processos de software para metodologia ágil eles são mais simples. Tem menos documentação. Menos artefatos de documentação. A especificação de requisitos ela é feita em fases muito bem definidas. Né? Os processos são mais simples. O foco era a implementação. O foco era um projeto. Beleza? Manifesto ágil. Manifesto ágil é um documento, né, que está por trás das metodologias ágeis. Tá? Esse manifesto ágil, estamos descobrindo melhores formas de desenvolver softwares e ajudar outros a fazê-lo também. Através desse trabalho, valorizamos mais indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Menos processos, tá? E valoriza indivíduos e interações. Então, existe um processo de interação entre as pessoas. Um exemplo disso, interação entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Isso é um exemplo disso. Então, no Manifesto Ágil, está escrito isso. Tá? Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Não que processos e ferramentas não sejam importantes, mas um pouco mais de prioridade nisso, nesse que está do lado esquerdo. Softwares que já funcionam ao invés de documentação abrangente. Reuso de software. Tá? Faz parte da metodologia ágil. Se tem algo pronto, por que não utilizar? Por que reinventar a roda? Não faz sentido. Colaboração do cliente ao invés da negociação contratual. Não existe um contrato bem definido. Né? Não existe um contrato muito bem definido no esquema da metodologia ágil. Tá? Existe a colaboração do cliente. O envolvimento do cliente. Não tem problema o cliente falar assim, ah não, eu não quero isso, eu quero isso. Ele mudar de ideia é comum para a metodologia ágil. Por quê? Não, nós vamos absorver, nós temos condição de absorver essa mudança. Então existe uma relação mais próxima com o cliente. Resposta a mudanças, então, na metodologia ágil, privilegia resposta a mudanças, então você consegue dar uma resposta para alguma mudança, ao invés de seguir um plano rígido definido. Significa que existe valor nos itens à direita, mas que os valores ambos, mais os itens à esquerda. Quer dizer que os itens à direita têm valor, mas no manifesto ágil, valorizamos mais os itens à esquerda, que seria resposta à mudança, colaboração do cliente, reuso de software, indivíduos e interações. Isso é um manifesto ágil. Princípio dos métodos ágeis, né? Essa está um pouco ruim aqui, mas eu vou ler para vocês. Então tá aqui, ó. Princípios: envolvimento do cliente, entrega incremental, pessoas não processo, aceitar as mudanças, manter a simplicidade. Tá? Essa tarefa de manter a simplicidade não é algo trivial, não. Manter algo simples não é algo trivial. Isso depende muito dos requisitos, depende muito do tipo de software que você está desenvolvendo. Se o software for simples, manter a simplicidade pode ser fácil. Mas vamos entender o que seria esse envolvimento do cliente. Os clientes devem estar intimamente envolvidos no processo de desenvolvimento. Seu papel é fornecer e priorizar novos requisitos de sistema e avaliar suas iterações. Então, clientes devem estar intimamente envolvidos no processo. Então, esse é um dos princípios nos métodos ágeis. Já falei sobre isso.
Entrega incremental. O software é desenvolvido em incrementos, né? Estou enxergando aqui direito, só um minuto. Um software é desenvolvido em incrementos com o cliente, especificando os requisitos para serem incluídos em cada um. Então, em parceria com o cliente, você define, você agrupa os requisitos que vão estar nos incrementos. Para desenvolver esse software, eu vou ter 6 incrementos. Quais requisitos vão estar no incremento 1, incremento 2, incremento 3, incremento 4, incremento 5, incremento 6. Sendo que o incremento 1, na hora que ele estiver pronto, no incremento 2, eu posso fazer uma modificação, trazer um requisito que está previsto no incremento 3, no incremento 2 e assim por diante. Esse tipo de coisa é comum na metodologia ágil. Pessoas e não processo. As habilidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas. Membros da equipe devem desenvolver suas maneiras de trabalhar sem processo prescritivo. Existe aqui, na metodologia ágil, uma liberdade para a equipe de desenvolvimento. Gente, desenvolver software, muitos desenvolvedores consideram que é uma arte, é como se fosse um pintor com seu quadro. Né? Um pintor com seu quadro. O desenvolvedor, às vezes, ele vai propor uma solução ali, e aquela solução, ele tem que ter liberdade para propor soluções para os dados. Porque uma característica, não sei se vocês vão concordar comigo, desenvolvedores não gostam muito de, não sei se é seguir regras ou receber ordens e não ter desafios. Eu vejo o desenvolvimento como sendo ao contrário. O desenvolvedor gosta de desafios. Ele gosta de ser desafiado. Resolve esse problema aí. É isso, muitas vezes, isso é um perfil que, pela experiência que eu tenho, eu acho que é assim. É um perfil que, às vezes, é o que faz ele ficar na empresa até mais tarde. É o que faz ele envolver mais com o processo. Né? Desenvolvedor que gosta sempre de fazer o basiquinho, que gosta do trabalho braçal, não é muito comum. É nesse sentido que ele está falando. Ele está falando assim, passa a atividade para o cara, deixa o cara fazer a atividade da forma que ele achar que ele desperta a criatividade dele, desperta o desafio dele. Isso faz parte da metodologia. É isso que eu quero dizer aqui nesse sentido. Aceitar as mudanças, né? Deve-se ter em mente que os requisitos do sistema vão mudar, por isso projete o sistema de maneira a aceitar mudanças, né? A acomodar mudanças. Manter a simplicidade, focalize a simplicidade, tanto no software a ser desenvolvido quanto no processo de desenvolvimento. Gente, manter simplicidade isso é tudo na vida. Né? Tudo que você faz de forma mais simples, a chance de sucesso é maior. Isso aí, agora nem sempre a gente consegue fazer. Né? É uma história engraçada, que é o seguinte. Tinha um requisito do sistema que era transformar um documento em PDF. Documento doc em PDF. Esse é um requisito. O pessoal, a equipe de desenvolvimento tinha que fazer isso. E aí eles estudaram algumas ferramentas, algumas bibliotecas. Tinha biblioteca, tinha software pronto que já fazia isso, mas era difícil fazer uma integração do programa com o outro software, não era um negócio trivial. E precisava de ter essa solução. Aí o cara teve uma ideia muito simples. Ele gastou $9 para resolver o problema. Sabe como é que ele resolveu? Instalando uma impressora que imprime PDF na máquina. E ele simplesmente mandava imprimir dela. Então, a impressora, a
A instalação de uma impressora PDF resolveu o problema. Pagou $9 foi lá e comprou. E instalou a impressora no equipamento, começou a funcionar. A impressora para. Porque o driver nada mais nada menos do que um software, mas como é uma impressora, qualquer software consegue comunicar com a impressora via sistema operacional. Aí não é nem via, não é nem uma comunicação direta, entendeu? Você consegue mandar sem impressa, ela convertia para o PDF. Exatamente. Exatamente. Então é uma solução simples. O cara tem um insight ou não, essa aqui é a solução. Né? Então tem esse tipo de coisa. Então é isso, né? Sempre que possível manter a simplicidade. Bem, em que situações que é aplicável a metodologia ágil? Eu quero desenvolver ágil na minha empresa. Mas tem algumas situações que é viável você desenvolver ágil, né? Você utilizar uma metodologia ágil. Por exemplo, desenvolvimento de um produto quando a empresa de software está desenvolvendo um produto pequeno ou médio porte para venda. Então tem uma característica aqui interessante. A empresa que está desenvolvendo um software pequeno ou de médio porte. Essa é uma característica interessante. Se você está desenvolvendo um software de pequeno ou médio porte, muito provavelmente a metodologia ágil vai surtir efeito, vai ter sucesso. Beleza? Desenvolvimento de sistemas personalizado, um sistema sob demanda. Eu tenho uma empresa, então o setor da minha empresa, vou contratar uma fábrica de software para desenvolver um software específico, customizado para a minha necessidade, para controlar alguma coisa bem específica do meu negócio. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Desenvolvimento de sistema personalizado dentro de uma organização, quando exige um compromisso claro do cliente em se envolver no processo de desenvolvimento. Então, o cliente está disposto a participar do processo de desenvolvimento. E quando não existem muitas regras e regulamentos externos que afetam o software. Devido ao foco em equipes pequenas e fortemente integradas, existe problema na escalabilidade de métodos ágeis em sistemas grandes. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer o seguinte: imagine, você tem que existir uma sinergia entre a equipe de desenvolvimento para o sucesso do software. Aí você vai desenvolver um sistema de grande porte. Normalmente, um sistema de grande porte, ele tem várias equipes de desenvolvimento. Às vezes tem uma empresa fazendo módulo, tem outra empresa fazendo outro módulo, tem outra empresa fazendo outro módulo. É difícil existir essa sinergia. Então, esse é um dos motivos que esse autor prega que a metodologia ágil talvez não funcionaria bem para sistemas de grande porte. É difícil encontrar essa sinergia entre a equipe de desenvolvimento, entre o cliente. Né? Você tem vários clientes, na verdade, né? Não tem como se envolver com um sistema de grande porte. Às vezes você tem vários clientes, vários usuários, é difícil esse movimento. Tá? Então, nesse sentido aqui que ele está falando, que talvez a metodologia ágil não seja adequada, aplicável a sistemas de grande porte. É claro que algumas características da metodologia ágil podem ser empregadas em desenvolvimento de grande porte. A gente vai ver as características no XP e no Scrum. A gente vai ver dois métodos ágeis e as características deles. E aí a gente avalia se, por exemplo, uma dessas características pode ser empregada no sistema de grande porte. Vou dar um exemplo aqui. Na metodologia ágil XT, que significa Extreme Programming,
tem uma das coisas que ela prega é que o desenvolvimento em pares é interessante. Você tem um ganho quando você desenvolve software em par, você e um colega seu, vocês dois desenvolvendo. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo um cara que está criticando o meu código, está criticando a minha funcionalidade, e aí ele já, se eu vou cometer um erro, ele já consegue avaliar, ao mesmo tempo que quando ele estiver desenvolvendo, eu faço essa autocrítica, né? Duas pessoas, a chance de errar é menor, só que o custo da hora também é dobrado. Né? Então, né? Você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então você tem um custo maior. Mas XP preconiza isso. XP é uma das boas práticas do XP, desenvolvimento em pares. Desenvolvimento em pares poderia ser utilizado em sistemas de grande porte? Claro, poderia. Então, problemas com métodos ágeis. Pode ser difícil manter o interesse dos clientes que estão envolvidos. Clientes, às vezes, têm outras prioridades, têm outras coisas para fazer do que desenvolver o software. Membros da equipe podem não ser adequados ao envolvimento intenso que caracteriza os métodos ágeis. Então, a minha equipe pode não se identificar com esse tipo. Né? Porque, às vezes, você tem ali, mais ou menos assim, você vai desenvolver um software, às vezes você vai ficar 2 a 4 meses muito envolvido naquele processo. E às vezes você tem algum membro da sua equipe que pode não se adaptar bem com essa situação. Tá? Priorizar mudanças pode ser difícil, onde existem múltiplos stakeholders. Então, você vai conversar com um usuário, um fala uma coisa para você, o usuário do software. Aí você vai conversar com o outro fala, não, isso aqui para mim é muito importante, isso aqui tem que entrar nesse incremento, isso aqui você tem que fazer. Chegar no consenso do que é importante e do que não é importante, pode ser um problema. E realmente é um problema isso aí. Ó. Se tem múltiplos clientes, múltiplos usuários, cada um vai puxar a sardinha para o lado dele. Né? Então ele vai querer que aquela funcionalidade que está no sistema, que é a que ele vai utilizar, esteja primeiro, seja prioritário. Manter simplicidade requer trabalho extra. Né? Por exemplo, às vezes com um ifzinho no código, você resolve o problema. Mas colocando aquele if, você começa a inserir complexidade no código. Aí então é mais fácil fazer uma refatoração, uma modificação maior no código para continuar mantendo a simplicidade, entendeu? Então é isso que ele quer dizer, o trabalho extra. Então, nada de gambiarra. Tá? Os contratos podem ser um problema, assim como em outras abordagens que usam o desenvolvimento interativo. Contratos podem ser um problema. Gerência de um projeto ágil é mais complicada, ela é mais difícil de você gerenciar. Né? Porque você tem que estar sempre negociando com o cliente. Você está sempre negociando com o cliente. E você, às vezes o cliente falou com você assim, ó, eu posso gastar X nesse software. Mas eu tenho que ter um software, mas eu só posso gastar X. E às vezes, nesses incrementos, vai colocando coisa, vai negociando, o tempo vai passando e o custo vai aumentando, isso pode se perder. E o que o cliente estava disposto a pagar, né, o crédito que o cliente tinha pode ter ido embora. Então, isso, gerenciar o método o processo de desenvolvimento ágil não é tão simples assim, não. Contratos, né? Uma vez que num modelo em cascata dirigido a planos, você tem a especificação de requisito definida, você tem a fase do projeto, você tem a fase de implementação, você tem a fase de teste, você tem a fase de implantação no sistema. Então, ali é muito mais engessado, né? É muito mais fácil você seguir o que está no contrato e você ter um risco menor. Mas ao mesmo tempo você tem um risco menor, mas ao mesmo tempo você pode criar um software que o cliente não vai usar. Né? Não vai atender o cliente.
você pode criar um software que isso pode acontecer, né? Bem, uma comparação entre desenvolvimento ágil e dirigido a planos. Desenvolvimento dirigido a planos, né, que é o modelo em cascata. Para a engenharia de software, uma abordagem dirigida a planos é baseado em estágios de desenvolvimento separados, né? Especificação, projeto, implementação, teste, implantação, evolução. Com os produtos a serem produzidos em cada um desses estágios, planejados antecipadamente. Então, na fase de especificação de requisito, qual que é o resultado da fase de especificação de requisito? A especificação de requisito, né? O projeto, qual que é o resultado na fase de projeto? O projeto do sistema, incluindo os diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de interação, diagrama de estado, diagrama de componentes, diagrama de pacotes, tem uma série de diagramas envolvidos na fase de projeto. O desenvolvimento incremental é possível no modelo em cascata dirigido a planos. As interações são as mudanças. Entendi aqui não. Esse aqui, o desenvolvimento incremental é possível no modelo cascata. Ele é possível, mas ele é mais difícil de ser implementado. Iterações ocorrem dentro das atividades. Essas interações aqui... São as modificações, não? Não, as interações... você tem um processo em cascata. Aí você tem as atividades. Interações é assim. As interações podem existir, mas elas podem existir dentro das atividades. O que eu entendo com isso é o seguinte: talvez na especificação de requisito, na hora do projeto, você possa mudar um pouco a especificação de requisito para você conseguir projetar. É nesse sentido. Entendeu? É nesse sentido. Então, você tem a especificação, você tem a fase de projeto. Você pode ter uma interação ali. Isso no dirigido a planos. Já no desenvolvimento ágil, especificação, projeto, implementação e teste são intercalados. E os produtos do processo de desenvolvimento são decididos através de um processo de negociação durante o processo de desenvolvimento. Então, existe um processo de negociação entre o cliente para definir quais são os produtos gerados das fases de especificação, projeto, implementação e teste. Nesse slide aqui está um diagramazinho, né, da especificação dirigida a planos e das especificações ágeis, né? A fase de especificação dirigida a planos. Aí você tem a fase de especificação na metodologia ágil. Então, na dirigida a planos, você tem engenharia de requisitos. Aí você tem o resultado disso é a especificação de requisitos. Aí você tem projeto e implementação, né? No projeto e implementação, você pode ter iteração, é isso que ele quer dizer aqui. E caso, para você ter uma interação com a engenharia de requisitos, você tem que exigir uma solicitação de mudança de requisitos. Pessoal, vamos falar mais baixo, por favor. Já no desenvolvimento ágil, você não tem o artefato especificação de requisitos, você tem a engenharia de requisitos, a atividade de engenharia de requisitos, você tem a atividade de projeto e implementação
e existe uma interação entre essas duas atividades, né? Coisa que não ocorre no desenvolvimento baseado em planos. Engenharia de requisitos não conversa diretamente com o projeto e a implementação. Não existe interação entre essas duas atividades. No desenvolvimento ágil existe essa interação. Então, essa representação gráfica aqui está querendo dizer isso. Pessoal, questões técnicas, humanas e organizacionais. Tá? Já estamos finalizando essa parte. A maioria dos projetos inclui elementos de processo dirigidos a planos e ágeis. Decidir no equilíbrio depende de... Então, o que ele quer dizer é o seguinte: quando você vai desenvolver um software, você pode ter características da metodologia dirigida a planos e você pode ter características da metodologia ágil. Aí ele está falando de decidir esse equilíbrio vai depender de... É importante ter uma especificação e projeto bem detalhados antes de passar para a implementação. Se isso for importante, o que você vai usar? Se for importante você ter uma especificação bem detalhada e projeto bem detalhado, qual que é a abordagem que você vai utilizar para desenvolver o seu software? Muito provavelmente dirigido a plano, modelo em cascata. Beleza? Uma estratégia de entrega incremental, onde você entrega o software para o cliente e recebe o feedback rápido dele. É possível? Isso aqui é possível de você fazer? Você entregar uma versão rápida para o cliente e ter um feedback dele? Se sim, considere usar métodos ágeis. Beleza? Depende do projeto. Depende do projeto. Depende do cliente. Às vezes o cliente não... Ele só quer gastar, mas não quer se envolver. Falaram, resolve aí. Entendeu? 3. Qual o tamanho do sistema a ser desenvolvido? Isso é algo que tem que ser ponderável. Os métodos ágeis são mais efetivos quando o sistema pode ser desenvolvido com uma equipe pequena que pode se comunicar informalmente, né? Eu estou desenvolvendo nessa mesa, meu colega de trabalho desenvolve nessa mesa, o developer líder desenvolve na minha frente, o tester está aqui do lado, e existe uma sinergia, aquela sinergia que eu falei ali. Nem sempre desenvolver software é assim, viu, gente? Normalmente desenvolver software é um cara no Brasil, outro nos Estados Unidos, e todas as conversas são por e-mail e formais. Entendeu? Desenvolver software. Existe um movimento de software distribuído. Né? Existe isso, é muito comum. Não é mesmo ágil? Para o ágil dificulta. Para o ágil não dá muito certo, porque você tem que ter uma especificação de requisito, você não vai ter envolvimento do cliente, né? Tem uma série de características. Então, que tipo de sistema está sendo desenvolvido? A abordagem dirigida a planos pode ser necessária para sistemas que requerem muita análise antes da implementação. Exemplo, sistemas que operam em tempo real com requisitos de temporização complexos. Então, ele está falando que depende do tipo de sistema a ser desenvolvido. Qual é o tempo de vida esperado para o sistema? Sistemas com longo tempo de vida podem precisar de mais documentação do projeto. As metodologias ágeis tendem a diminuir um pouco de documentação. Então, se o seu sistema vai ser usado com longo tempo de vida, pode ser necessário mais documentação. Então, talvez seja mais apropriado o desenvolvimento dirigido a planos. Questão 6. Quais tecnologias estão disponíveis para manter o desenvolvimento do sistema? Métodos ágeis dependem de boas ferramentas para acompanhar um sistema em evolução. Isso é fato. Vocês lembram que eu falei com vocês de um software gerador de código?
Se o cliente mudasse o requisito, por exemplo, de um CRUD, não, esse CRUD aí eu tenho que ter pelo menos mais 4 tributos. É fácil eu absorver essa mudança? Se eu tenho um gerador de código que gera automaticamente o CRUD, eu vou lá no banco, tudo, rodo o meu gerador, em 2, 3 horas eu absorvi aquela modificação. Então, a metodologia ágil depende muito disso, né? De ferramentas. Como está organizada a equipe de desenvolvimento? Se a equipe de desenvolvimento está distribuída, por exemplo, o exemplo que eu citei, Brasil e Estados Unidos, ou se parte do desenvolvimento está sendo terceirizado, né, você pode ter isso. A minha empresa desenvolve um módulo, tem uma outra empresa desenvolvendo outro módulo, né? Você pode precisar desenvolver documentos de projeto para que haja comunicação entre as equipes de desenvolvimento. Então você tem que gerar artefatos de documentação para que as equipes de desenvolvimento possam interagir. Isso é mais ligado a desenvolvimento dirigido a planos do que a metodologia ágil. Existem questões culturais ou organizacionais que podem afetar o desenvolvimento do sistema. As organizações tradicionais de engenharia têm uma cultura de desenvolvimento dirigida a planos, o que é padrão em engenharia. Engenharia tem essa característica, né? Principalmente em engenharia civil. Você vai construir um prédio, muito dificilmente, no meio daquele prédio, você vai mudar alguma coisa. Concorda? Por quê? Às vezes essa mudança sua, ela impacta na base. Aí a base não foi feita para suportar essa sua mudança. A engenharia, ela é mais dirigida a planos. Mas software não é assim. Software não é assim. Às vezes você consegue mudar a base de um software sem grandes obstáculos. Beleza? Né? Como é que você vai mudar uma viga de lugar? Né? Não tem jeito. A engenharia civil, ela é mais dirigida a planos. Né? Para finalizar, o quão bons são os projetistas e os programadores da equipe. Eu falei sobre isso. É dito que os métodos ágeis requerem um nível de habilidade mais alto do que as abordagens dirigidas a planos. Isso é fato, nas quais os programadores simplesmente traduzem um projeto detalhado em código. É aquilo que eu falei, você nem sempre tem um projeto detalhado, nem sempre você tem aquilo projetado, você recebe aquela tarefa, você às vezes tem que projetar e implementar aquela tarefa. Se você não for um desenvolvedor com habilidades, muito provavelmente você não vai conseguir fazer. Beleza? Entendeu a ideia? O sistema está sujeito à regulamentação externa. Se o sistema precisar ser aprovado por um regulador externo, por exemplo, a FFA aprova softwares críticos para a operação de um avião. Então, provavelmente requisitarão a você a produção de documentação detalhada, como parte de documentação de segurança do sistema, o que vai contra a metodologia ágil, redução na documentação, menos documentação, beleza? Menos artefatos, né, produzidos. Pessoal, é isso então para a nossa aula de hoje. Então, beleza.